Olá, meus queridos amigos aí do canal da Valete, sejam bem-vindos a mais um Valetismo Cultural. Hoje eu tô muito feliz de trazer um convidado muito especial aqui, que já veio outras vezes, né? O grandioso e maravilhoso Paulo Cruz. Paulo Cruz é o meu nome é Paulo Clubes. Pô, Paulo, você vem aqui, cara, me tratar desse jeito no meu programa, que isso, meu? E quem falou que o programa é teu, rapá? Aí, roda essa bagaça aí. Na Cidade de Deus não pode dar mole. É preciso saber a hora de atirar e a hora de baixar a arma. Na favela, é uma luta diária. Quando uma pessoa luta, todo mundo luta junto. Paulão, estou muito feliz de estar com você aqui nesse programa. Pô, eu também tô. Sempre. Embora eu tenha uma grande admiração pelo filme Cidade de Deus, né? Eu sei que você provavelmente não vai concordar com essa opinião, mas eu acho que Cidade de Deus... eu digo que não vai concordar porque você é um cara que tem suas grandes ressalvas com o cinema nacional. Eu também tenho, muitas. Mas eu acho que Cidade de Deus, o filme, ele é um dos maiores filmes já feitos. Ele é o maior filme brasileiro já feito e um dos melhores filmes já filmados na história, né? Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre o filme aqui e depois entrar na série. Porque eu sei que você assistiu o filme de novo pra gravar esse episódio, né? Sim. E aí, quais são o que você acha sobre esse clássico brasileiro aí, Cidade de Deus? Cara, eu acho um excelente filme. É um excelente filme, é um filme bem feito. Ele conta uma história muito bem contada, né? Ele é bem amarradinho, né? Então, os personagens têm uma complexidade interessante e diferente, assim, pro cinema nacional, né? Assim, é um filme é um filme bem fora da curva, porque a gente está acostumado a ver. Então ele conta uma boa história, ele tem personagens que são muito marcantes, né? Quem não se lembra das falas, a gente começou aqui o nosso programa de hoje, nosso episódio, reproduzindo falas do filme. Porra, Dadinho, não chega assim na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapaz? Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Então o filme é muito marcante em vários sentidos, né? Então todo aquele contexto da Cidade de Deus. Eu não sou carioca, você também não, mas assim, pra quem é carioca, principalmente, deve ser mais marcante ainda, né? De perceber, por causa da proximidade e tudo. Então, é um belo filme. Eu acho um belo filme e eu vi de novo depois de muito tempo, assim, eu não lembro nem quando eu tinha visto pela primeira vez, talvez lá mesmo próximo de quando ele foi lançado, depois eu nunca mais assisti. Então eu vi de novo, foi surpreendente, porque eu não lembrava de muita saiu coisa. Foi um negócio de louco, né? Foi. Concorreu um monte de coisa, todo mundo assistiu e tal. Só um adendo, né? Muita gente vai falar assim, mas pô, você vê a série, você tem que analisar a série de uma forma, você não pode comparar com o filme, né? São duas coisas diferentes. Ora, se eles não quisessem essa comparação, não ia chamar Cidade de Deus. E não recuperariam o espírito do filme, eles trouxeram cenas do filme pra dentro da série, então exatamente. Não tem como, porque nem é assim... Eles fizeram questão de tratar como uma continuação do filme, porque o rapaz, o fotógrafo, como é que é o nome? Buscapé, ele volta, né? Então ele tá lá trabalhando como fotógrafo, tal, seguindo a carreira dele, que ele começa no final do filme. Exatamente. Mas só pra falar do filme ainda, eu digo que é um dos melhores filmes já feitos, porque pra mim ele é quase perfeito no sentido de que tudo que ele apresenta ali funciona, né? Então, como você bem colocou, os personagens funcionam, a história, ou melhor dizendo, as histórias, né? Porque são várias mini histórias sendo contadas ali que vão se amarrando e todas têm meio que uns plot twists, assim, uma coisa que sendo inesperada, né? A forma que o Mané Galinha morre, por exemplo, é uma coisa que você fala, pô, o moleque que falou que queria se vingar do assassino do pai dele não é um cara da gangue do Zé Pequeno, é o próprio Mané Galinha, que legal e tal. O jeito que, pra mim é muito simbólico, o jeito que o próprio Zé Pequeno morre. Porque no começo do filme você fica chocado com aquela violência extrema que uma criança consegue cometer, que é o Dadinho, antes de se tornar Zé Pequeno, que ele entra num motel e sai matando todo mundo e rindo e tal. Você fala, meu Deus, que coisa terrível, né? Que ser humano... Isso vai crescer e vai se tornar um ser humano tenebroso.
quando o Zé Pequeno morre, não é o grande rival dele que mata ele, não é o Buscapé que mata ele pra se vingar da morte do irmão, não. São aquelas crianças da gangue da Caixa Baixa que matam ele. Ou seja, são vários Zé pequenininhos se formando ali. É uma forma de mostrar como aquilo se repete, é um ciclo vicioso de violência. Pra mim, tudo isso é assim, muito bem amarrado, muito bonito, muito perfeito, né? Por isso que eu acho o filme tão incrível. E aí, eu fui ver que fizeram uma série, e eu falei, meu Deus, que coisa desnecessária fazer uma série sequência de Cidade de Deus. Parece que nada, absolutamente nada, pode ficar no passado. A gente tem que ficar resgatando tudo e fazer uma sequência de coisas que fizeram sucesso, né? E aí eles fazem, eu realmente achava desnecessário, eu falei, tá bom, vou ver. E pra mim, Paulo, enquanto o filme, ele era cru, ele parecia que você estava assistindo um documentário, cenas reais ali, parecia que você realmente estava assistindo o que estava acontecendo naquela favela. Porque o diretor, ele se preocupou muito em pegar atores que não eram atores, que cresceram na Cidade de Deus, por causa da forma de filmar, que era bem estilo documentário, aquela câmera solta e tal. E aí eu vejo essa série, e ela não me passa nem um pouco essa impressão. Ela me passa a impressão de uma novela da Globo. Eu vou sentar com força, eu vou sentar com força, eu vou sentar com força, tu só não me explana. Eu vou sentar com força, eu vou sentar com força, eu vou sentar com força, tu só não me explana. You maniac! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Você sentiu isso também? Sim. É porque assim, hoje o filme ainda choca, né? Sim. Você vê criança matando, criança fumando, né? Então assim, você vê um monte de crianças Não é computação envolvidas, gráfica, aquela criança fumando lá. Não é computação gráfica. Você vê muitas crianças envolvidas com o negócio, né? E na série não tem absolutamente nada disso, né? Assim, eu não me lembro de ter visto criança na série. Que era um ponto muito forte do filme. Era um ponto muito forte. O que era mais chocante no filme era o fato de você ter crianças não só no convívio daquela violência toda, mas sendo aliciadas. Sim. Como acontece ainda hoje. Então, quer dizer, não dá pra você dizer que parou de acontecer então, isso? Exatamente. Então, quer dizer, eles deram uma sanitizada naquela crueza do filme. E aí acabou perdendo a essência que o filme tinha, né? Então, fizeram uma outra coisa, né? Então, acaba sendo muito diferente do filme, né? Justamente porque eles quiseram fazer uma coisa mais clean. Eu também achei que eles tiveram dificuldade de transpor a história para os anos 2000, acho que foi o comecinho dos anos 2000. Então, assim, eu acho que tem uma dificuldade de fazer isso ali, eu acho. Então... fica, ao mesmo tempo que parece que é de agora, aí você percebe que não é de agora. Então, porque o filme, quando você vê, você o tempo todo tá sentindo que ele se passa no passado. Você entende isso, né? Exatamente. O filme tem muito... Você entende que o filme não tá no presente. Já a série não. Você fica esquecendo. Às vezes a pessoa pega um celular antigo e fala, é verdade, tá em 2004. É verdade, bem lembrado. Sabe outra coisa que é interessante? E aí é mais de storytelling, assim, é mais de você desenvolver grandes acontecimentos, né? E de novo, a gente vai ficar comparando com o filme e a série aqui o tempo todo, porque estamos aqui pra isso, né? A série é uma sequência do filme, né? Já fiz esse aviso aí. Mas no filme, você tem a guerra entre as... Não são bem as facções, mas os dois líderes ali dos morros, né? Você tem o Zé Pequeno e o Cenoura, né? E num filme, que é um filme de 2 horas e pouco, né? Aquilo se desenvolve muito bem. Então começa com uma rivalidadezinha entre os dois, aí tem o Zé Pequeno cometendo as atrocidades lá com o Mané Galinha, o Mané Galinha vai e conversa com o Cenoura porque ele quer se vingar. As coisas vão se intensificando gradualmente ao longo do filme, até explodir numa baita guerra e você fala, meu Deus e tal. Essa série, e lembra, é um filme de 2 horas, essa série, ela tem umas 6 horas de duração, quase, 5 horas e meia, né? São 6 episódios de uns 40 e poucos minutos, né? Não, 50 minutos, né? Assim, dá 50 minutos. Enfim, quase 6 horas quase de... 6 horas. Quase 6 horas de série. Eles não conseguem desenvolver um conflito nem de perto tão bom. O conflito aqui, ele eclode quando o personagem do Braddock, né, que era o líder dos moleques da Caixa Baixa no filme, a mulher dele mata um cara do atual líder da Cidade de Deus, né?
que é o Curió. Curió. E ele já tava meio bravo com o Curió, porque ele ficou na cadeia, ele voltou, ele não conseguiu manter Assumir o assumir poder a e o boca status dele que lá. ele tinha. E aí ele, tá, então deixa eu aproveitar que ela já fez essa cagada aqui de matar o cara meio no impulso e eu vou declarar guerra. E aí a guerra começa, simples assim. Veja a diferença, né, Paulo? A série, o que é fácil de perceber na série? A série não tem fôlego. O primeiro episódio é legal, você fica meio... Tal, falou, pô, isso aqui Vai promete, ser bom, né? sim, Isso aqui sim, vai sim. ser legal. Sim. E aí você vai vendo, assim, nenhuma das histórias consegue avançar. Aí tem a história da menina lá que quer, né, é filha do... Nossa. A filha do... Como é o nome? Eu confundo... Meu Deus, Buscapé Buscapé. Eu confundo Buscapé com Barnabé. A filha do Buscapé que quer ser cantora de Funkeira. funkeira. Chata pra Cara, cacete. assim... Esse dinheiro você consegue explorando a desgraça da galera daqui. Sabe o que tu virou, Buscapé? Tu virou um açougueiro. Açougueiro que vende carne preta. Os branquinhos ligar a TV enquanto eles tomam um todinho, olhando a gente sofrer, pensando, nossa, que sorte eu tenho de ter a minha vida. Para! Para! Chata! Chata! É o núcleo mais chato da série. Isso é novela porque da Globo. O negócio não vai pra canto nenhum. Fica aquele negócio ela tentando negociar com o dono da gravadora, que é um Zé Escrotão. Né? Então aí fica aquele negócio da menina preta favelada contra o branco explorador. Aí já monta uma luta de classe ali no negócio do funk. Eu acho que tinha uma galera aí se divertindo, acho que o povo curtiu. Apesar, né? Apesar do quê? Tem umas coisinhas aí pra gente ajustar, entendeu? Esse negócio da letra, da canção, por exemplo, a gente precisa regular. Esse negócio de ela sobe, ela senta, ela desce, já foi, já partiu, tem que tirar. Não precisa falar mal de homem na música, falar o mínimo possível da favela e tem a questão da imagem também. Que imagem? Porra, velho. Tu é magro pra dançarina, irmão. Porra. Magra, dançarina. Quem tá comendo não tá reclamando. De repente, a gente pode pensar em trazer alguém pra dividir o palco contigo, uma mulher mesmo, entendeu? E tu pode maneirar no salgadinho. De repente a gente pode pensar em turbinar, dar uma turbinada, aumentar teu silicone. De repente a gente pode pensar em tu calar a porra da tua boca. O que tu tá achando? Né? Que aí você mantém os seus dentes dentro dela. Ó! Hein? Ó, gostei. O calado é um poeta, irmão. Lá no cu. Ô, tem uma cena, Paulo, rapidinho, aqui tem uma cena que aí, de novo, você compara, né? Você lembra daqueles diálogos, meu, super cruz, super... Pô, parece que eu tô vendo documentário. Aí você compara com esse, que é o produtor malvadão, assim, ele começa a falar bem assim, olha, você tem que ficar mais magra, você não pode falar tanto da favela. Tipo, ele joga todos os estereótipos do que um produtor branco falaria, e aí ela vira pra ele e ela dá um discursinho que ela fala alguma coisa, tipo assim, sei lá, meu lugar é onde eu quiser. E no final morde o sanduíche. E morde um sanduíche e vira... Ah, meu, pelo amor de Deus. Cara, Cidade de Deus. Dá uma mordida no pão puma. O nome disso é Cidade de Deus. Ela dá uma mordida no sanduíche e sai, assim. Mas, cara, e você vê, é inverossímil, porque assim, você acha que um produtor, sabendo que o que vende, que o povão gosta, é aquele negócio de proibidão, por que o cara ia falar pra ela fazer o contrário? Exato. Ele contratou ela pra isso, por causa disso. Tem uma mensagem nisso que eu achei legal, que é, você pode ser lido como mensagem polêmica pra uma série que quer ser tão progressista, né? Que é basicamente tá falando que, que o Buscapé não pode reclamar que a filha dele virou uma piranha porque ele foi um pai muito ausente. Pra eu pensar nisso? É verdade. Se essa série fosse em 2024, em 2004, ela teria um OnlyFans. Não, mas ela não é propriamente. Ela só quer cantar funk, né? Mas funk, ele fica bravo, que é um proibidão e tal. Então, assim, esse núcleo não vai, assim, é o pior da série, né? A história dessa moça aí. Mesmo o conflito com o Curió é um negócio
não empolga aquilo. Não, né? nada empolga. Não empolga porque você não vê, não gera uma tensão, né? Nem os conflitos na hora, porque no filme, cara, os conflitos você fica... Você tá o tempo todo grudado na cadeira, É. o filme não te entedia em nenhum momento. É. Você tá sempre interessado no que tá acontecendo, porque todas as histórias eles são legais. Na série tem várias ali que dá vontade de pular. É. E o que você achou, ô Paulo, lá dos últimos episódios, a grande solução do roteiro pra resolver o problema da Cidade de Deus, que é basicamente Marielle. eleger a Marielle? Eu não acho que é uma coincidência que essa série termina justamente, sei lá, uma semana antes das eleições no Brasil? Pode ser. Mas eles recriaram o mito Marielle, né? Na série. É uma coisa, o que eu quero dizer assim, a série ela é muito política, muito mais do que a anterior. Porque a anterior, ela, claro que ela retratava problemas como racismo, preconceito, elitismo. É claro que tinha tudo isso lá, mas não era uma coisa que ficava jogando na sua cara o tempo todo. Aqui você tem literalmente o vilão lá da favela, tipo, fazendo xingamentos de teor muito racial pro Buscapé. Então é uma coisa sempre muito escancarada, né? É tão escancarado que eu não sei se você reparou, mas o oponente lá na verdade não é o oponente, o outro candidato a vereador, que é filho do secretário de segurança, o número de urna dele é 17. Eu não vi. Eu reparei Tipo, cara, vocês vão ser tão nada sutis assim no que vocês estão fazendo. Tipo, a Bernadette. Bernadette ou Berenice? Berenice. A Berenice, que é a Marielle desse universo, ela claramente usa as cores vermelho e amarelo e tipo... Porra, sério, eles vão transformar a Cidade de Deus na propaganda política pra passar logo antes da eleição. Pra mim, a impressão que deu foi essa da série. Aí tem aquela cena também que é curiosa, pra dizer o mínimo, do enterro, né? Do enterro do Barbantinho. Que aí, assim, aquele enfrentamento com a polícia, assim, peraí, a polícia vai no... Nossa! Nossa! O pessoal só tava fazendo um enterro, o que a polícia vai fazer lá? É só pra lembrar o pessoal que o Bernardinho... Não, como é que é? O Barbantinho, que era amigo do Buscapé lá no primeiro filme. Quem assistiu o filme vai lembrar que eles planejam um assalto de ônibus e uma negalinha fala, continue na escola aí pra vocês saírem da... Uma cena super bacana, inclusive. O Barbantinho, ele tá nessa série, ele é candidato a vereador e ele é assassinado. Ele é líder comunitário, né? Ele é um líder comunitário que se candidata, então ele tá na série, ele tá em plena campanha e o Buscapé volta lá pra favela, pra Cidade de Deus, pra ajudá-lo na campanha, fazer as fotos da campanha e tal. E conta do enterro que acontece aí, professor. Porque assim, ele, infelizmente, ele é assassinado, né, num lance lá com a polícia e tal, e na hora do enterro, eles estão lá carregando o caixão e tal, e fazendo lá um protesto tranquilo, silencioso, sem nada, sem nem quebrar nada. E aí tem uma barricada da polícia na frente do cortejo, de graça. Você fala assim, o que esses caras estão fazendo aí? Assim, aí começa aquela discussão e os polícias batendo o cacetete no escudo, num cortejo, né? Assim, que coisa esquisita. E aí, cara, aí tem o grande momento da Berenice, né? Cantando Eu Só Maria Quero É Ser Elisa, Feliz. e aí virou um negócio, aí cantaram Eu Só Quero É Ser Feliz, e aí assim... Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E sabe qual é a mensagem que eu achei muito bizarra dessa série? Tem uma frase deles que eles literalmente falam, eu tô parafraseando aqui, mas é uma coisa assim, com os traficantes no morro a gente tinha medo, agora com a polícia a gente tem pavor. Tipo, eles estão tentando fazer uma gradação do que é mais evil, né? O que é pior. Tanto é que o Curió, curiosamente, ele é sempre colocado como um cara que é amado na favela, e eu sei que isso acontece na vida real, de alguns líderes que são, esse cara trouxe paz aqui, esse cara é bom, né? E acho até uma forma bacana de você contrastar com o Zé Pequeno, né? Porque você não tenta repetir o que o Zé Pequeno era, que foi um personagem de muito sucesso e tal. O Zé Pequeno era um psicopata completo, um assassino completamente desequilibrado, e o Curió é um cara mais calculista, e ele parece verdadeiramente se importar lá, em manter a paz naquele lugar. Só que você entende que eles usam muito isso pra fazer com que, olha, tráfico é ruim e eles exercem algum tipo de comando, mas, gente, com a polícia é pior. Tipo, eles literalmente falam isso. Sim. Acho que chega a ser ofensivo uma fala dessa. E assim, só pro pessoal entender que a gente já começou, né, fazendo a crítica, assim, a série se passa no começo dos anos 2000, então, quer dizer, como a gente falou agora há pouco, o
Buscapé, eu fico confundido, não. O Buscapé volta para ajudar o amigo dele, o Barbantinho, na campanha eleitoral, porque ele é um líder, se transformou no líder comunitário, e aí ele tá em campanha. A Berenice, que foge lá da favela no filme, né? Isso. Naquela hora aquela hora que também é uma morte muito emblemática, né? Do namorado dela, esqueci o nome dele também. É a que toca, inclusive, o Adoniran Barbosa lá. Isso. Esqueci agora a música. Era a Saudosa Maloca, não? Bom, no fim das contas é o seguinte. O editor põe na tela. Ele é morto e ela vai embora, né? Ela vai embora da favela. Então aquilo, pô, é chocante. Então, na série, ela volta... porque ela ficou um tempo fora e voltou, sim, porque o lugar dela é lá e tal. Então ela tá lá como uma força moral daquele lugar, né? Mais velha. Então no começo da série fala que ela que toma conta de tudo, ela que, né, fica mediando os conflitos e tal, e é isso. E aí o menino que é o chefe que era o chefe daquela gangue da caixa baixa da molecadinha, o Braddock, ele tá preso e aí ele sai da prisão, só que quem tá dominando a região do tráfico ali naquele momento é o tal do Curió, né? Que é um cara que herda, né? Herda a boca toda lá. Ele assume depois que o Zé Pequeno morre. Exatamente, né? Ele assume depois que o Zé Pequeno morre. Agora, o personagem do Matheus Nastergaile lá, que é o... Como é que é o nome? Era o... Que era o que tava brigando... No filme ele tá brigando... Você falou o nome dele agora? Cenoura? Cenoura. Ele vai preso no filme. Por que ele não aparece na série, né? Poderia, né? Poderia ter a volta eles apagaram o cara, né? Ninguém fala dele. Então, verdade. assim, ele era um sujeito que tava preso e ninguém nem menciona. Sei lá, morreu na cadeia, saiu, virou pastor. É verdade, lá, né? Verdade, então, ele nem aparece, some, né? Da série ele desaparece, não sei porquê, não sei se o Matheus não quis participar, sei lá o que, pode ser, né? Só sei que ele não ainda tá. Sei aquele tipo de coisa que uma linha de diálogo se resolve. Né? Exatamente. Outra coisa, né, que é esse lance de querer ficar explicando as coisas. Isso me irrita profundamente, né? Aquela hora que o Buscapé quer explicar o surgimento das milícias, ele conta a história toda das milícias ali, não, porque surgiu, porque aí era não sei o quê, era o homem da capa preta, aí não sei o que lá, ele fica explicando o negócio, fala, cara, assim não dá. Isso aí era uma cena, você resolvia isso. Né? Então, assim, de novo, a narração no filme, ela tinha mais sentido, tal do que essa que ela quer ficar interrompendo o que tá acontecendo pra ficar explicando, coisa que você já entendeu. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, todo mundo sabe como é que é aquele troço, então... essa ideia de querer ficar explicando também é um pouco maçante. Você recuperar esse tipo de narração que o Buscapé ficava fazendo no filme, que lá era até uma coisa original. Agora fica também chato, porque ele fica tendo que explicar uma coisa que já tá explicada, né? Já tá explicado. Todo mundo já sabe como é que é. Então, naquela época... Era novidade, você perceber o que tá acontecendo dentro de uma favela. Do olhar do cara que tá lá Do olhar dentro, do cara que tá lá e tal, é uma coisa. Agora não, agora todo mundo já sabe. Isso aí tava no programa da Regina Casé. Sabe outra coisa que eu senti também? Você falou da personagem da Berenice e tem essa moça aqui da ponta, que eu esqueci o nome dela, que também tá no primeiro filme. Verdade. Que era a namorada de um dos bandidos. Era a namorada do Mané Galinha. Do Mané Galinha, verdade. Ela que é violentada e tudo mais. Então vamos lá, no filme, aqueles personagens que a gente segue, boa parte deles, eles são... É interessante porque eles são... Só mais um. Por exemplo, o Buscapé é só mais um menino pobre, negro, da favela. A gente poderia estar acompanhando a história de outro, né? Claro que tem alguns que são um pouco mais importantes, tipo o Zé Pequeno, o Mané Galinha. São dois grandes rivais naquela realidade. Eles têm um destaque grande. Agora, vê como a coisa fica meio artificial. Eu sinto que essas duas, elas só têm uma importância muito grande dentro da narrativa porque elas estavam no primeiro filme. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, uma virou a mãezona da favela, a outra vai ser a grande candidata, não sei o quê. Tipo, elas não tinham essa importância toda dentro da narrativa. Tinham pra gente que acompanhou as histórias delas, a gente que assiste e fica, nossa, envolvido e tal. Sim. Mas você entende como você, vou dar uma importância só porque esse personagem já tava no primeiro filme? É verdade. E tinha que recuperar, não recuperar, mas colocar personagens femininas poderosas, né? Claro. Isso aí obviamente não poderia deixar de ter, né? Agora, eu não sei, eu até tentei pesquisar alguma coisa, que era assim, nessa época, qual era a presença evangélica no Rio de Janeiro? Não era pequena, eu acho, nessa época já não era pequena, no começo dos anos 2000 não era pequeno. Já tinha muitos cantores evangélicos muito conhecidos no Rio de Janeiro no começo dos anos 2000, tinha a comunidade da Zona Sul,
tinha o próprio Kleber Lucas, que agora hoje é petista e tal, mas nessa época ele já era, a MK Publicitar já existia, o Harold de Oliveira, se eu não me engano, já era político na época. Então, assim, a igreja evangélica já era grande no Rio de Janeiro no começo dos anos 2000. Então é muito estranho você não ver nenhum evangélico na série. Não, é claro que a mãe do Buscapé é orixá, como é que fala? Eles são do candomblé. Então a presença do candomblé é muito marcante. Todo mundo ali é do candomblé, acredita em orixás e não sei o quê. Você não vê um evangélico e tem um padre que tá lá também meio enroscado com as coisas que acontecem. Naturalmente. Mas então, eu achei muito estranho não ter nenhum evangélico na série, não tem nenhum núcleo de evangélicos, nada. O contexto evangélico cristão desaparece da série. Mas eu tenho a impressão de que no começo dos anos 2000, essa presença já era marcante no Rio de Janeiro. Porque assim, nos últimos 10 anos, isso eu consegui ver. Os evangélicos cresceram 60% no Brasil, nos últimos 10 anos. Então, quer dizer, no Rio de Janeiro, que são nos grandes centros, nas grandes capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, os anos 2000 teve um boom, né? Eu sou fruto dessa época, então, quer dizer, eu me converti em 2000. Então eu vi bastante dessas coisas acontecendo no começo dos anos 2000. E no Rio de Janeiro você tinha o Caio Fábio, né? O Caio Fábio, que hoje é um sujeito meio proscrito e tal, mas na época ele era uma grande liderança evangélica de nível nacional e era carioca, da igreja presbiteriana lá no Rio de Janeiro. Ele depois acabou sendo... se afastando e tal, porque ele acabou caindo num dos escândalos que envolvia o PT, que era... Como é que era o nome? Mensalão? Não. Era uma coisa anterior. Era no começo dos anos 2000 isso acontece. Que até culminou com a morte do Celso Daniel, você tá falando ou não? Não, daqui a pouco eu vou lembrar disso. Mas enfim, só sei que ele estava envolvido lá com o PT na época e ele era muito conhecido. Então, quer dizer... Não era um contexto desprezível, entendeu? Então eu acho estranho que a série não traga esse público e não tenha nenhum desse núcleo sendo representado ali. Sendo representado. Pra usar o termo deles, né? Cadê a representatividade? E eles preferem associar todo mundo a religiões de terreiro, ao candomblé, acho que sobretudo. Inclusive a mãe do Buscapé, lá, quando ele chega lá no começo, ela vai lá, joga um búzios e tal. Então, não sei. Então, a série, no fim das contas, ela toma um caminho, como você disse, a série ela é muito mais política do que um entretenimento. Eu não sei por que eles não conseguem não fazer. A propósito, eu queria fazer um parênteses aqui, aproveitar que a gente está falando sobre isso, porque nesse final de semana que passou, a gente está gravando aqui, mas no final de semana anterior a essa gravação, eu fui assistir uma ópera no Municipal, uma ópera do Verdi, que é a Nabucco, que conta a história de Nabucodonosor, né, o rei lá dos assírios, né, que domina Israel e tal. Então assim, a ópera tem um contexto judaico, mas ela também se torna, porque ela foi composta no século XIX por Verdi, na época em que a Itália era refém dos... Como é que é o nome? Dos austríacos. Certo. E tem todo um... Aí se torna um grande incentivo, digamos assim. Então tem o coro, chamado Coro dos Escravos Hebreus, que é um coro famoso dessa ópera, que virou uma música importante no contexto italiano, porque eles usam essa música para se lembrar da libertação do domínio austríaco lá sobre a Itália, tal, no século XIX, final do século XIX. Só que eles transformaram a série eles inverteram o paradigma da série, e a série virou sobre refugiados e sobre defesa da Palestina. Uma coisa assim... nossa! Cara, sim, um negócio assustador o que eles fizeram com a série. Então assim, só para lembrar assim que... Fizeram isso com o Grande Sertão Veredas também. Existe essa dificuldade, né, dos artistas brasileiros, aí, dos produtores culturais brasileiros, em
deixarem de lado, eu acho, as suas preferências políticas pra Eles não se contar seguram. uma história. Eles não conseguem, né? É impressionante. Então, assim, poderiam ter feito uma série bacana, poderiam ter, né, assim, tudo bem que parece que as histórias do cinema brasileiro vão sempre se repetindo nos mesmos temas e tal, mas assim, isso não seria um problema se as pessoas se preocupassem em contar as histórias. Não é à toa que o filme é muito bom. Porque tem um detalhe aí, né? O Cidade de Deus, o filme, ele foi um pouco responsável por aquela explosão dos favela movies, como eles falam lá fora, né? Que ficou uma coisa cansativa, né? Pô, sempre a mesma coisa, sempre a mesma temática, sempre... Tá, mas o Cidade de Deus foi o que começou esse negócio. Eles foram diferentes, depois saiu um monte de filme genérico. Esse aqui parece mais um favela movie inspirado no Cidade de Deus genérico, que, francamente, Paulo, era pra gente ter gravado esse episódio uma semana atrás, aí deu problema, a gente só tá conseguindo gravar hoje. Eu já tenho dificuldade de lembrar boa parte das coisas que eu assisti, porque não fica na cabeça. Sim. É uma coisa que passa e esquece, diferente da obra original, que é tão marcante, né? A série não tem consistência. Acho que esse é o negócio. Então, ela não consegue criar uma consistência na história, são 6 episódios longos. Assim, podia ter sido mais curto, inclusive. Então, podia ser um filme, como sempre é o caso. Agora eles querem ficar fazendo séries de 6 episódios. Que é basicamente, você pega um roteiro de um filme e você fica esticando pra segurar em 6 episódios. Qualquer um que já viu um documentário da Netflix, que os caras começam a entrevistar, tipo, a mãe vizinha do cara que matou não sei o que, e ela tá lá contando a história, e você fala, cara, vocês estão enchendo linguiça. Porque a lógica dos streamings hoje é essa. Entendeu? O contexto, também voltando um pouquinho pro núcleo, o núcleo político ali também do Cabeção, que agora era o secretário de segurança também não vai, é um negócio que não... Nossa, tem uma parte... Sim, é muito engraçado, porque a gente todo forçado. A gente tentando chegar pro final, só que aí você lembra de uma coisa que irrita, a gente fala, não, isso aqui eu preciso comentar. É tão forçado, e é tão não Cidade de Deus, é tão não aquele sentimento de documentário e cru, que tem uma cena que tá o secretário lá, que era o Cabeção no começo, no primeiro filme, e o governador do estado, e eles estão meio que maquiavelicamente planejando uma invasão na Cidade de Deus, porque o período eleitoral está chegando. Dane-se a vida daqueles pobres favelados. Isso parece uma coisa tão... tipo, cara, vocês não são 2 vilões de quadrinhos dos anos 60, entendeu? É Cidade de Deus, meu. É muito, muito forçado, muito forçado. Então, você não consegue se apegar a nada, porque a série é muito dispersiva, né? Tem muitos trechos, assim, absolutamente inócuos. As coisas meio que se resolvem. Então, assim, o conflito entre o Curió e o Braddock, ele é resolvido, acho que no 3º episódio. Aí depois, e aí? Vai acontecer o que agora, né? Então aí você perde, porque eles poderiam ter criado um clima de tensão muito maior, né, no conflito entre os dois, porque era o grande conflito a ser resolvido. Né? Que é meio que... Era pra estar o mais interessante ali na história. Não, e é meio que você criar a tensão de um entre aspas, parricídio, né? Sim. Esse negócio dele matar o cara que era como o pai dele, e ele assumir, e ele é meio incompetente, ele não consegue... Essa parte até era interessante, só que ela meio que se resolve meio rápido, o desfecho não é tão bom, que a morte do Braddock é pelas mãos do cara que era filho do Curió, e tipo, ele só morre ali... Sabe? Tudo meio broxado. Porque chega uma hora que você fala, tá, mas e agora o que esses caras vão fazer? Né? Então, quer dizer, o grande conflito bélico e a grande tensão desse conflito, ele se esvai muito rapidamente. Depois vira só um negócio de militância política, de formar um candidato, de não sei o quê, de lutar contra a corrupção, e de não sei o quê. Entende? Aí morre aquele... Vamos mudar a realidade E o outro filme não era isso, o outro filme era olha que merda que isso é, olha que ciclo vicioso, como que se quebra isso, né? Tudo bem, as pessoas podem dizer assim, tá, mas eles iam fazer de novo a mesma coisa. Tudo bem. Poderia não fazer de novo a mesma coisa, tá? Eu acho que é verdade. Dá até pra concordar. Não precisava ser tão genérico também. Não precisava repetir o filme. Sim. Né? Mas poderiam pelo menos ter criado uma história. Sim, exatamente. E não tem uma história. Isso. Não tem uma história consistente. Não tem uma história... É assim. No fim das contas, parece que eles falaram, vamos tentar fazer alguma coisa com isso aqui. E fizeram alguma coisa. A HBO claramente quer investir um pouco no que a Netflix faz, que é investir em produções locais de outros países, que não apenas Hollywood, Estados Unidos, né? E tentar lançar isso pro mundo. Como foi, por exemplo, A Casa de Papel, foi isso. Né? A Netflix fez várias séries brasileiras nesse sentido, teve aquele Sintonia, que foi isso. Sim. Né? A HBO falou, vamos fazer isso agora. Qual que é o produto que a gente tem aqui que a gente pode usar? Pegaram a Cidade de Deus e fizeram. Foi claramente isso que você tá falando. E você falou de Sintonia.
Eu não vi, eu só vi a primeira temporada. Eu vi só a primeira também. Sim, deu muito certo aquilo, Sim, né? sim. Então, porque você vê todos os conflitos ali, você vê que não tem muito mocinho e bandido. As coisas são todas, é mais interessante mesmo. é mais interessante, né? Do que você tentar ficar criando mocinhos e bandidos que são inócuos, né? Que não tem consistência. Então, acho que a série peca muito, porque no fim das contas, eu tava vendo ontem em casa lá, ontem de manhã, aí meu filho passou por mim e falou assim, escuta, mas por que eles quiseram fazer uma série? Foi a pergunta que ele fez pra mim. Pô, já não tem o filme? Ele falou, a gente já tem que dar graças a Deus, eles não tem que fazer o filme 2. Exato. Já é um... Mas assim, pra que fazer uma série de um filme que deu tão certo, né? Então, ele mesmo, sem ver nada, acho que ele nem viu o filme. Mas ele olhou aquilo e ele falou assim, pra que foram querer fazer uma série de um filme que fez tanto sucesso, que deu tão certo? Porque deu tão certo. E aí querem fazer certo. dar certo de novo. Mas... Exatamente. Só que você não vai conseguir fazer dar certo de novo, uma coisa que deu tão certo por características que você quer abandonar. Exatamente. Exatamente. Não adianta só usar o mesmo nome. Não sei se vocês entenderam isso. Exatamente. Não é só usar o mesmo nome e o mesmo protagonista, digamos assim, né? Então, aliás, o protagonista, ele é muito mais conflituoso no começo do que agora. Agora nem o Buscapé tem consistência. Ele não tem nenhuma grande... Qual que é o conflito Nada, moral não dele? acontece nada. Aceitar a filha dele lá? Que ele abandonou e tal? Pô, não tem nada, ele nem é protagonista na série, né? É. Então ele tá ali no cartaz porque ele é o personagem mais conhecido, né, da série, né? Ele a Berenice, ela sai no filme e os outros nem, né? O outro era criança, um era só amigo dele. Então, e o policial ali que vira secretário de segurança, mas assim, o grande protagonista... Aliás, que posterzinho feio aqui embaixo, todos eles pequenininhos, com a Berenice no meio, levantando o braço. Assim, já tá isso dizendo isso é Cidade de Deus a série. Pronto. Eu não preciso ouvir mais nada. É só olhar pra esse pôster aqui. Entendeu? Exatamente. Então é isso. Eles quiseram recriar o filme, né? Ou a ideia do filme, recusando tudo aquilo que fez o filme ser o que o filme é, né? Fazer o filme dar certo. Então, o Buscapé não tem protagonismo nenhum, ele não faz nada na série. Nada, ele não faz nada. O que ele faz? Nada. Aliás, ele toma uma decisão esdrúxula, que é aquele papo de... eu abandonei vender a carne mais barata, né? Aí aquele discurso de querer não tirar mais foto do conflito entre os traficantes para querer tirar foto dos inocentes que estão morrendo lá, né? Mas a escolha que ele faz é uma escolha que eu acho que... Eu não sei se um fotógrafo faria do jeito que ele fez, né? É uma escolha política, né? Dentro de um contexto que ele é um fotógrafo, né? Ele poderia fazer as duas coisas, né? Você está só retratando a realidade ali. Então, é bem moralmente duvidoso. Então você está escolhendo deliberadamente esconder uma parte da história. Porque a filha dele fala isso pra ele. Ela fala assim, você tá ganhando dinheiro com o sangue da gente aqui da favela, não sei o quê. Tem um ponto aí, porque existe o sensacionalismo, existe sim, uma coisa que eu acho legal que a filha dele fala é, você vende jornal pra aquele playboy que tá lá em Copacabana, não sei o quê, olhar e falar, nossa, graças a Deus que eu não nasci aí. É interessante esse ponto, esse ponto. Só que ele também poderia argumentar que, não, mas eu estou retratando a realidade de merda que a gente encara aqui todos os dias. Isso não pode ser escondido, né? Sim. E eles nunca vão pra esse lado, entendeu? Exatamente. Então fica tudo... não há nenhum conflito que escale num nível de tensão suficiente pra você falar, caramba, isso aqui foi legal, hein? Não tem. Então a série peca, meio que vários voozinhos de galinha, assim. É isso. Então o cinema nacional te decepcionou mais uma vez? Paulo? Mais uma vez. Não te decepcionou em te decepcionar. Exatamente. Mais uma vez o cinema nacional mostrou a que veio. Veio pra nada. Nada. Veio pra não fazer nada. Entendeu? Só pra fazer a gente perder tempo vendo 6 episódios longos de nada, de uma série que sai de lugar nenhum e vai pra sai de lugar nenhum e vai pra canto algum, né? Exatamente. Infelizmente é isso. Mas assim, eu sempre sou da opinião que as pessoas têm que ver. Sabe, assim, veja. Assim, a gente fala que, então não vou ver. Cara, vê, de repente você gosta, né? Assim, tem coisas que eu detesto e as pessoas gostam. As pessoas amam o Midsommar. Eu acho aquele filme detestável. Eu tenho a impressão que toda vez que eu te chamar aqui, você vai trazer o Midsommar. As pessoas amam, mas assim, é isso. Assim, não é porque
isso é opinião, né? Então você não tem dois cineastas aqui fazendo uma grande análise. Não. A gente tá falando do que viu. É isso. E do que nos agradou ou não. Mas veja, de repente vocês gostam, né? Mesmo na ópera que eu fui ver, Tinha gente adorando. tinha gente gostando. Nossa, é tão diferente, né? Eu escutei uma senhora falando assim, nossa, é tão desafiador, né? E eu tava detestando aquilo tudo, detestando mesmo, a ponto de querer ir embora do negócio, né? Então, vejam, assistam Cidade de Deus, a série, assim, não vão deixar de assistir, porque a gente aqui tá falando mal, né? De repente vocês são de outra geração, vocês não tiveram o apego que a gente teve com o filme. E para quem vai assistir hoje, pode soar legal. Pode soar legal toda a questão política. Se você for uma pessoa que tem essa veia, assim, de ficar se importando com esses statements políticos e tal, de repente pode ser legal pra você, né? Então, é isso. Assistam, mas não deixem de ver, não. É isso aí, é com esse belíssimo recado do professor Paulo Cruz que eu digo. Na verdade, as opiniões dadas aqui no Valetismo Cultural são a verdade. Se você discorda, você está errado. Muito obrigado, deixe seu like e até a próxima.